Só que o processador Vol, que era uma espécie de uma relíquia de todo esse processo, e dos quase 250 mil tipos de processadores criados, havia sido o último, ou seja, o mais moderno dos biodemos, estava numa navezinha pequena, porque os voos chegaram com 3 naves, 2 muito grandes e uma pequena. As 2 grandes foram sucateadas para construir outras coisas para os voos. Aí estava essa navezinha, o processador lá dentro. Qual o problema? O problema é que essas 5 famílias, Vol, Yel, Crobon, Mio, Xan, essas 4 últimas aqui, quando vieram para a Terra, no meio da vinda de Outland, fugiam, eles tinham deixado os processadores de suas famílias no meio da guerra e que foram destruídos. Os clones de Javé, ou de Sofia, destruíram tudo. Quando essa turma chegou aqui, biodemo não sabe, não pode, não tem como viver se não estiver ligado a um processador. Então, os Vol ficaram discutindo uma maneira do que fazer para o processador Vol acatar Eolus Bell, Lemions, Cromon. Então, várias uniões de DNA foram feitas para convencer o processador Vol, que é só um computador, a aceitar ser uma espécie de madrinha, o padrinho de todos esses seres, o que se conseguiu fazer. O processador Vol ficou aqui, nessa faixa de realidade, até cerca de 20 mil anos atrás, anotando todos que os biodemos que estavam aqui faziam, mas também não perdia contato com a turma que estava no astral, e com o tempo não perdia contato nem com os espíritos dos biodemos que desencarnaram aqui na Terra. Ele conseguia detectar. Mas com o tempo, os poucos Vol que sabiam fazer a leitura do processador Vol também foram ou morrendo, ou ficando velho demais. Começou a ter problemas de todos os tipos. E o processador Vol passou a ser a coisa mais importante da rebelião de Lúcifer, porque trazia todas as notícias atualizadas do antes da rebelião, porque ele foi o último processador a ser gerado, ele era o mais moderno, então teve tudo atualizado até aqui. Todo o processo ocorrido, e terminou apropriando a memória dos principais cabeças da rebelião, que sabiam tudo o que tinha se passado na rebelião. Então, o processador Vol ficou sendo algo que teve que se agigantar, e para uma surpresa louca de todos os que estavam na época, o processador Vol mostrava que estava se ligando a alguma coisa que não era desse universo. Mas ninguém sabia o que era. Mas estava lá. Se media muito claramente que havia uma ponte quântica, mas ninguém sabia como que era. Foi quando se tomou a decisão de fazer de novo o que o quartel-general de Lúcifer havia feito em 50 mil anos, quando se astralizaram para uma faixa de realidade. Só que o que se resolveu fazer não foi mais isso, por quê? Porque ninguém conseguia mais repetir. Já não se tinha mais tecnologia para isso. Mas ainda tinha tecnologia para transformar a pequena nave Vol em algo subjacente a essa nossa realidade. É algo adjacente à nossa realidade, não é subjacente, seria adjacente. Qual a diferença de uma coisa para outra? Eu não vou explicar isso aqui, não, mas as gerações futuras vão entender o que eu estou falando. Adjacente, porque era uma tonalidade para cima e não uma tonalidade para baixo.
Ou seja, é como se isso aqui vibra numa frequência X de Hertz, vai vibrar um pouquinho diferente, vai continuar aqui, mas a gente não vê mais a cadeira. Como se fosse assim. Então, essa nave, ela ia passar por uma experiência que se chamou, na linguagem de então, Alto-Longron, para levar o processador para uma frequência diferente da faixa de realidade onde nós estávamos. Por quê? Porque há cerca de 20 mil anos, a turma que pensava aqui na Terra percebeu que o planeta corria risco de extinção.